Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Estamos de volta, agora são 7h23 e nós temos entrevista. Estamos recebendo aqui no Primeiro Jornal o vice-diretor do Instituto de Biociências de Botucatu, o IBB, da Unesp aqui de Botucatu, para falar sobre o Venha Conhecer o IB, é o professor William Zambuzzi. O evento vai acontecer no dia 12 de setembro, né? É a 16ª edição do evento Venha Conhecer o IB. Bom dia, professor William, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem e você? Seja muito bem-vindo à Prever FM, Obrigado. Primeiro Jornal. E aí, 16ª edição, como que foi que surgiu esse evento? Exatamente, assim, acho que é bom dizer, acho que Botucatu é uma cidade privilegiada do ponto de vista da universidade pública, né? A Unesp, ela se insere aqui com 4 unidades, né? E ao mesmo tempo, o Venha Conhecer o IB, ele traz uma oportunidade ao cidadão botucatuense, por que não dizer também da região, uma oportunidade de conhecer os nossos cursos. Né? Então nós temos 4 cursos no IB que estão aí de portas abertas nesse momento do Venha Conhecer, para que a população possa de alguma maneira conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos cursos e as pessoas que estão muito bem preparadas ali para recebê-los. E o público do evento são as escolas e a população em geral, é isso? Exatamente, né? Então a gente tem ali uma preparação, na verdade é uma ansiedade muito grande nessa época do ano, porque há aí perto de 200 pessoas que se capacitam, né, do ponto de vista de estrutura para receber aqueles que queiram ali estar conosco, né, nesse dia bastante especial, para que possa conhecer os nossos espaços e as nossas estruturas. Mas concluindo a minha resposta em relação a isso, é especial que o estudante de ensino médio ele possa de alguma maneira acessar esses nossos espaços. Então é um convite mais especial para os estudantes de ensino médio, mas é aberto para toda a população, sim. Né, temos ali uma experiência bastante grande, inclusive com pessoas aí da terceira idade, né, trazendo aí vários interesses em relação a discutir conosco essa nossa proposta. E é interessante que conecta a sociedade com a universidade pública, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto que nos é muito caro, né? Eu acho que nós temos vivido na universidade pública, né, isso do Plano Nacional de Educação desde 2014, né? Os cursos de graduação eles precisam se inserir mais na sociedade do qual a própria universidade faz parte. Para isso nós temos um processo conhecido como curricularização da extensão universitária nos cursos de graduação. Né? Nos 4 cursos do IB isso não é diferente, nós temos aí exercitado bastante com os coordenadores de curso essa proposta de uma inserção cada vez maior de um ponto de vista de diálogo com a sociedade, para que possamos, através dessa relação dialógica, conhecer quem somos do ponto de vista social, para que possamos, dentro da universidade, desenvolver as nossas atividades, ou seja, cada vez mais a universidade se regionaliza a partir dessas perspectivas que a própria sociedade nos impõe. Lembrando que a universidade pública é fruto da arrecadação do ICMS, do qual nós somos ali os grandes contribuidores, né, para que essa universidade ela se mantenha. E no evento as pessoas poderão conhecer todos os cursos de graduação e pós-graduação do IB? Exatamente, né? Então o Venha Conhecer o IB, ele nasce com essa perspectiva dos cursos de graduação, lembrando que nós temos 4 cursos aqui no IB, né? Nós temos o curso de Biologia, né? Ciências Biológicas, temos o curso de Nutrição, Física Médica e Biomedicina. Né? Então fica aí todos aqueles interessados para conhecer, né, essa nossa estrutura, né? Os coordenadores de curso, os conselhos da coordenação de curso, eles estão preparados para receber e fazer aí todo esse processo de mostra, né? Para mostrar realmente o que nós somos ali capazes de desenvolver, e ao mesmo tempo nós temos 7 programas de pós-graduação. Né? Então aquilo que se concretiza na graduação, ela pode de alguma maneira se estender também na pós-graduação, ou seja, fica aí o convite de dentro de Botucatu. Acho que esse é um ponto importante, né? Então Botucatu, mais uma vez, celebra, né? E o IB celebra com Botucatu essa possibilidade no próximo dia 12, já na quinta-feira, né, de receber os estudantes nos 3 períodos. Né? Então fica aí o convite no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Já são mais de 2.000 estudantes confirmados para a próxima quinta-feira. Então será um momento de festa no IB.
Nossa, que legal. E nos anos anteriores vocês viram esse público também? Os anos anteriores, o ano passado, nós tivemos ali um período de chuva, até porque foi feito em outubro, por isso que nós antecipamos agora. Já pensando nas chuvas. Já né? Pensando aí, né, essa estiagem, não dá pra gente falar mal da chuva hoje. O último problema vai ser a chuva, né? Não, esse ano a gente não tá tendo problema com chuva, é a falta de chuva que tá sendo o problema. Exatamente, Ellen. Então é exatamente isso. Nós tivemos ali perto de 1.500 estudantes no ano passado. Então, assim, a perspectiva é que tenhamos aí um recorde batido nesse ano, até porque, né, nós temos uma comissão organizadora, nós temos docentes envolvidos aqui, em nome do professor Renato Ferretti. Eu queria agradecer, né, particularmente essa comissão que se debruça já há bastante tempo, né, para desenvolver esse dia. Mais uma vez, eu acho que a redundância é importante. É um dia bastante especial e deve ser comemorado por Botucatu. E em relação às pessoas que se cadastraram para ir e que vão, né, das outras edições, foi proporcional? Teve muita gente que deixou de ir, que se comprometeu aí e acabou não comparecendo no dia, não? Você diz do ano passado. Sim, tivemos algumas baixas, sim, aqueles que... Porque é todo um cadastro feito anteriormente, né? Ainda dá tempo, acho que, de fazer ali, né, a inscrição da escola, que eu falo especialmente com os diretores das escolas, né? E também com os pais. Eu acho que é importante também trazer a família do ponto de vista da estrutura e da organização da família para que conheça, né, os nossos espaços e, por que não dizer, encontrar ali talvez aquilo que será a profissão do seu filho e da sua filha, né? Acho que isso nos é muito caro e é tratado com muita responsabilidade. Você considera essa ocasião, então, uma ocasião importante para, de repente, o aluno se identificar com alguma profissão a seguir? Então, para quem está em dúvida, para quem não sabe ainda qual curso seguir, é uma boa oportunidade. Você não tenha dúvida disso, né? Talvez aquela oportunidade que nos faltou lá atrás, né? Nós estamos agora trabalhando para que possamos, de alguma maneira, construir, junto com o estudante, talvez aí, o futuro dele, né? Acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Para isso há uma comissão que se debruça na organização do ponto de vista não só das estruturas em si, mas também daquilo que será mostrando um pouquinho das nossas pesquisas, os nossos laboratórios, né? Daquilo que os nossos docentes têm desenvolvido com esses estudantes, né? Lembrando que o IB, ele celebra pesquisas de ponta, pesquisas que são apresentadas no mundo todo, né? Então, ao mesmo tempo, fazer esse convite para todos e todas, né? Numa perspectiva, inclusive, que o vestibular da Unesp, ele está aberto, né? Até o próximo dia 10 de outubro. Espero que a gente possa, de alguma maneira, servir de estímulo, né? E provocação, talvez, para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próxima daquilo que a gente entende, né? Através do ensino, através da qualidade das nossas pesquisas, né, e que os estudantes possam ali ser transformados em cidadão cada vez mais crítico do seu próprio ambiente. E qual o perfil desse estudante, geralmente, que vai? De escola pública, escola particular? Nós temos os dois públicos. Eu acho que assim, o IB, ele de alguma maneira, ele é da sociedade, né? Ele faz parte da sociedade. E muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de ter essa compreensão. E até a própria extensão universitária, ela traz um pouco disso, né, nas suas atualizações, que não é a universidade levando para a sociedade. A universidade faz parte da sociedade, ou seja, é parte de qualquer um que queira ali estar, talvez nesse primeiro momento, conhecendo os nossos espaços. É claro que especialmente as escolas públicas têm feito ali uma incursão, né, na diretoria, na própria diretoria de ensino aqui, né, que hospeda aqui em Botucatu, a própria Secretaria de Educação. Nós temos ali uma relação bastante importante, né, inclusive para que possamos desenvolver atividades de extensão, para que possamos desenvolver atividades muitas vezes de estágio curricular. Então essa relação ela já existe. O convite fica então para todos que ali queiram estar e comemorar conosco o próximo dia 12, né? Lembrando que o IB já está aí perto dos seus 61 anos, né? Ou seja, é onde a história do IB, a própria história de Botucatu se confunde com a história do IB, ou seja, isso faz parte do botucatuense. Já que você tocou nesse ponto do IB, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Instituto de Biociências no contexto aqui da Unesp. Perfeito, né? Então, assim, como eu estava dizendo, a gente tem ali uma estrutura, né, própria do ponto de vista da graduação, ponto de vista da pós-graduação, temos 7 programas, né? Nós temos hoje matriculados perto de 1.500 estudantes, isso é bastante significativo,
né? Lembrando que cada um ao seu modo, né, traz aí uma perspectiva e uma ansiedade bastante própria e é inerente da universidade. O IB se coloca nesse compromisso de fazer valer essa expectativa da melhor maneira possível. Eu acho que é importante salientar também, né, e talvez isso não fique tão claro, talvez os manuais, né, dos quais os estudantes eles têm acesso, é que hoje em dia, há 10 anos, né, nós temos a Coordenadoria de Permanência Estudantil na Unesp. E o IB, ele contempla hoje perto de 215 estudantes com programa de permanência estudantil. Ou seja, o estudante ele é aguardado em todas as suas necessidades, né? Não só a necessidade muitas vezes do ponto de vista acadêmico, né? Mas também estamos preparados para recebê-lo. É claro que para testar essa vulnerabilidade socioeconômica nós temos 2 assistentes sociais, os quais têm desempenhado um papel fundamental para que esse programa seja implementado àqueles que necessitam de alguma maneira, de algum instrumento para que possa permanecer nas nossas atividades. Ao mesmo tempo, né, é importante dizer que também estamos cada vez mais preparados para se tornar uma universidade para todos e todas do ponto de vista também da acessibilidade. Né? Então, cada vez mais a universidade tem cumprido a sua missão. Eu acho que a Unesp ela tem esse compromisso bastante inerente de fazer valer a acessibilidade e inclusão também do ponto de vista de preparar, né, aqueles que ali aguardam esses estudantes e os nossos espaços para que qualquer um que queira listar realmente sintam-se acolhidos. Eu acho que o acolhimento é um processo que nós temos cada vez mais estimulado ali no IB. E em termos de pesquisa também, tem bastante desenvolvimento lá, né? É um leque bastante grande. O IB ele é muito rico, né? Nós temos uma biodiversidade de atividades muito inerente de um Instituto de Biociências, né? Nós temos ali desde a área de exatas, né, que desenvolvem pesquisas, por exemplo, fazendo prospecção da dengue, prospecção de problemas relacionados à saúde pública, como nós temos também, por exemplo, o próprio Jardim Botânico, que abriga ali uma série de atividades na área de botânica, na área de educação ambiental, né? Nós temos nós temos docentes da educação que desenvolvem no próprio Jardim Botânico atividades bastante importantes e também com estudantes, né? Então, assim, isso transita muito nas áreas das biociências, né? Nas áreas exatas, humanas e biológicas, né? Então, as nossas pesquisas são normalmente publicadas em bons periódicos, né, internacionais. Acho que esse crivo da política editorial seletiva nos coloca realmente numa condição de dizer, olha, o IB faz pesquisa em todas as áreas com muita qualidade. E porque eu estava dizendo do Jardim Botânico, né, é importante dizer, né, comunicar Botucatu que o IB tem um Jardim Botânico. Não sei se todos... Muita gente não sabe. Né? Exatamente, Ellen. Né? Então essa é uma prerrogativa muito grande, muito importante. Né? Nós também estamos cada vez mais nos preparando melhor para receber aqueles que aqui queiram estar, né? Então eu vou aproveitar esse seu gancho, professor. Vou falar, o Jardim Botânico está completando 50 anos no dia 22 de setembro, é isso mesmo? Muito bem lembrado, viu, Ellen? Assim, o IB comemora junto ao seu Jardim Botânico, né? O Jardim Botânico comemora junto ao IB 50 anos. São 50 anos, né, servindo a comunidade de Botucatu e a comunidade do Instituto de Biociências do ponto de vista, inclusive, de desenvolvimento de pesquisas, né? Então, é exatamente isso. No próximo dia 22, também reforço aqui o convite a todos os botucatuenses, né? Certamente essas informações terão detalhes das nossas redes sociais. Fica o convite para o próximo dia 22 de setembro. Né? Vai estar mais aberto do que nunca o público. Exatamente. A partir das 9, 9h30, né? É um domingo, né? Então eu peço para que a população se organize. Serão muito bem-vindos ao IB, em especial no dia 22, na comemoração dos 50 anos do Jardim Botânico. Comemorar esses 50 anos todo mundo junto. Exatamente. Comemorar junto com o Botucatu. É de Botucatu, né? O IB é de Botucatu, o Instituto de Biociências de Botucatu, IBB, né? Então, assim, é importante dizer que temos Botucatu no sobrenome, numa história que se constrói junto com a cidade, e a gente percebe que o progresso da cidade está muito envolvido com essa questão dessa relação muito íntima com as 4 unidades da Unesp aqui. É um privilégio, né, Botucatu ter a Unesp. Você não tem a dúvida disso. E é um privilégio pra gente. Eu não sou botucatuense, né? Acho que eu sou da região, sou de Ibitinga, não muito longe daqui. Mas quando eu chego em Botucatu, eu acho que a Unesp nos aproxima, né? Parece que nós já fazíamos parte de Botucatu. O botucatuense ele é muito acolhedor, né? Sim. E eu me sinto muito acolhido, e já há 11, 12 anos aqui em Botucatu eu me sinto também um botucatuense.
Então você vem acompanhando todas essas edições dos eventos, venha conhecer o IB. Exatamente, mais especialmente nos últimos 4 anos, né, que eu estou na vice-direção do IB, e a vice-direção ela hospeda essa organização, né? Então mais especialmente há 4 anos, mas eu tenho acompanhado sim, nesses últimos 11 anos, né, a relevância e a pujança que tem o Venha Conhecer o IB, e cada vez mais nós temos meninos e meninas circulando os nossos espaços, e lembrando que é espaço deles, né? O IB é espaço de vocês, é o que eu falo, especialmente com os estudantes do ensino médio que tem ali no final do ano, né? A conclusão de um ciclo bastante importante no 3º ano, né? E que certamente esses egressos do ensino médio, eles precisam de alguma maneira encontrar como ingressos dos nossos cursos. Eu acho que é inerente ao processo da educação paulista, né, a gente ter esse processo de inclusão dentro dos nossos cursos. São cursos gratuitos, né? Às vezes parece, que são informações já da sociedade, mas ainda falta muitas vezes dizer que os nossos cursos são cursos gratuitos. Vale a pena o reforço da informação, né? Exatamente, Ellen, né? Então, assim, eu fico aqui extremamente honrado em representar essa comissão para poder falar um pouquinho disso. Né, e certamente estamos preparados, né, numa ansiedade muito grande. Abriu a semana do Venha Conhecer o IB, né, o grupo de WhatsApp já fica bombando, né, as pessoas assim que organizam realmente tratam com muito cuidado, e mais do que isso, muito carinho. Eu acredito que o IB ele tem trazido um pouco mais sobre essa questão do sentimento do pertencimento. Então, assim, é com muito carinho que nós fazemos parte desse processo. Perfeito. Nós temos mais um intervalo comercial agora, professor. E na sequência nós temos perguntas do Márcio, nosso companheiro aqui, que não está presente, mas ele nos mandou algumas questões aqui para você também, tá bom? Joia, obrigado, querido. Volta. Maravilha. Entrevista. Prever FM 742, estamos de volta hoje com a presença do professor William Zambuzzi, vice-diretor do Instituto de Biociências de Botucatu. Estamos conversando aqui sobre o IBB, é claro, e também sobre o evento Venha Conhecer o IB. E nós temos aqui, como eu falei, né, antes do intervalo, o Márcio está se recuperando aí de uma situação de saúde, tá em falta aqui com a gente essa semana, mas não deixa de participar, não deixa de estar presente conosco, e enviou uma pergunta para você também, professor. Professor William, o que fazer para que o formando do Instituto de Biociências ele continue no Brasil? Porque nós sabemos que a maioria das vezes acontece de uma grande proposta fora do país e esses formandos capacitados acabam indo. Existe uma maneira de, com a participação do governo, da universidade, de reverter esse quadro? Ellen, primeiro eu queria desejar melhoras aí ao Márcio, né? Realmente a gente sente falta. E ao mesmo tempo dizer que é uma excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta, a resposta nasce com todos os elementos que ele mesmo coloca, né? Nasce com o Venha Conhecer o IB do ponto de vista de nós acolhemos, né, esses estudantes nos nossos cursos de graduação, e que alguns deles encontram na pós-graduação, muitas vezes, a sua própria vocação, né? A gente entende, eu acho que eu tenho uma certa experiência com isso. Eu também fui estudante de escola pública, sou egresso da Unesp, fiz o Unesp ali na FC em Bauru. Depois fiz pós-graduação na Unicamp, né? Tive um tempo de ficar fora do Brasil, fiquei na Holanda durante algum tempo. Fazer esses intercâmbios, na verdade, ele é extremamente importante, todo esse processo de internacionalização. Eu acredito que nesse caminho de você encontrar na internacionalização uma perspectiva de você melhorar muitas vezes o seu curso de pós-graduação, muitas vezes suas atividades acadêmicas, muitos desses nossos estudantes que já são naquele momento, né, cientistas, acabam encontrando melhores condições de trabalho fora do país, né? Então, e olha o prejuízo que nós temos para o próprio estado, para a própria cidade, para o próprio país. Houve um investimento público naquele cidadão, houve um investimento público naquele cientista que deveria estar trabalhando com demandas nacionais, regionalizadas, e ao mesmo tempo encontra melhores estruturas fora. Eu acho que o próprio Márcio trouxe os elementos necessários. Há que se dizer sobre a própria estrutura universitária, há que se dizer sobre o próprio financiamento da universidade pública, que muitas vezes ultrapassa as barreiras da estrutura física. A gente está dizendo muitas vezes de você ter ali uma estrutura de equipamento, uma estrutura muitas vezes de investimento, né? A FAPESP hoje
ela desenvolve um trabalho extremamente importante, né, e decisivo para a economia do estado de São Paulo, haja vista que ela investe na própria universidade, né, 1% da arrecadação do ICMS. Então nós precisamos otimizar esse processo de arrecadação do ponto de vista da FAPESP e fazer uma descentralização desses recursos. Eu acho que quando nós olhamos para Botucatu, nós saímos do eixo capital Campinas, capital Ribeirão Preto, né, e nós alcançamos aí a Castelo Branco, chega ali na Marechal Rondon e chega em Botucatu. Acho que nós descentralizando esses recursos, a gente acaba também oportunizando que os nossos estudantes encontrem estrutura minimamente necessária para que possa desenvolver essas atividades. A Unesp fez muito isso, né? Alcançando ensino, pesquisa no interior de São Paulo também. Você não tenha dúvida disso. Esse é um excelente outro ponto, viu, Juliana? Porque é importante dizer, aqui também ao Márcio, né, que a Unesp ela se distribui no estado de São Paulo. São 24 cidades, né, no estado de São Paulo que tem pelo menos uma unidade da Unesp. Né? Eu estou falando de 34 unidades. Botucatu tem 4 dessas 34, né? Olha só, é um número bastante significativo. Então eu vejo, sendo mais objetivo com a resposta, um investimento maior, né, na pesquisa propriamente dita, talvez trouxesse uma reputação maior do ponto de vista de estrutura para que possamos permanecer os nossos estudantes aqui. O próprio IB tem muitos dos seus egressos, e é com muita felicidade, porque isso mostra ao mesmo tempo que eles se capacitaram a estar fora do país, né? Semana passada mesmo a gente estava falando com um colega que estava na Inglaterra, né, que foi formado aqui do curso de biomedicina. Então assim, há todo um processo de boa formação através de recurso público, né? Então a gente precisa de alguma maneira encontrar, é claro que esses são só elementos que a gente está dizendo aqui, mas esses elementos precisam estar coordenados num planejamento. Né? Então, assim, segurar para não ter a fuga dos cérebros, né? Como nós vimos já em matérias da Folha de São Paulo, uma série de outras, até presidente do CNPq à época, né, comentou sobre essa questão, ter junto com as universidades esses conselhos nacionais, essas fundações, né, dos quais faz aí a interveniência do recurso público para pesquisa, e ter um planejamento coordenado, né? Lembrando que a universidade existe, que a pesquisa existe para resolver alguma demanda social. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Nós falamos aqui hoje, desculpa, Juliana, nós falamos aqui hoje sobre ensino EAD de medicina, coisas do tipo. Até minha pergunta é até em relação a isso. A gente sabe da importância do mundo das ciências de um modo geral, principalmente na época em que estamos vivendo, né? Saímos de uma pandemia de Covid, estamos aí com febre amarela, oropouche, dengue, mpox, de um tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância do aluno, digamos assim, que está procurando a sua formação, de procurar justamente seguir esse caminho, não digo da saúde em si, mas das ciências, das biociências, e até por isso, né, o evento do Venha Conhecer o IB, mas a importância do aluno se interessar por ajudar realmente nas pesquisas, nessa fonte de pesquisa de ciências e tudo mais no Brasil. Exatamente, Ellen. Poxa vida, que gostoso falar sobre isso, né? Eu acho que a porta de entrada para isso tudo, né, assim, e há uma diversidade, reiterando aquilo que eu já disse, né, uma diversidade muito grande das pesquisas que são desenvolvidas no IB. A porta de entrada é o Venha Conhecer o IB do ponto de vista dos estudantes estarem conosco, conhecendo os nossos cursos, né, cursos que trabalham com esses problemas de saúde pública, né? Pesquisadores que trabalham com essas demandas. E se nós trabalhamos com essas demandas, nós nos tornaremos preparados para que no momento que muitas vezes há uma disseminação dessas questões, nós estejamos aí preparados para atender a população, né? Então assim, nós temos que resolver muitas dessas questões antevendo, fazendo a prevenção daquele problema, já antevendo aquilo que muitas vezes acaba estourando, como foi o caso do Covid, né? Ou seja, há todo um planejamento para conhecer a biologia desses vírus, conhecer a biologia desses micro-organismos, né? Para que tenhamos a estrutura minimamente necessária, no caso do Covid, para poder ter aí a produção da vacina e poder, de alguma maneira, aliviar, né, esse sofrimento que foi bastante grande, né? Então, ou seja, ali nós temos uma diversidade bastante grande. Fica aí o convite, né, para que venham nos conhecer realmente no próximo dia 12,
para que possamos falar um pouquinho disso tudo, viu, Ellen? Eu acho que... De repente dá o gostinho para que os alunos se interessem por essas áreas também, né? Exatamente. Imagine que a gente é parte da sociedade, né? E o recurso é público, né? Então, se nós temos estudantes, né, provenientes especialmente da escola pública, ocupando as nossas cadeiras, os nossos espaços, né, e buscando na pós-graduação a sua capacidade de encontrar, né, o desenvolvimento do conhecimento. Eu costumo dizer, Ellen, assim, para concluir essa questão, concluir assim, só nesse ponto de vista do tempo, né? Mas assim, isso nunca termina. Eu acho que é uma discussão que se apropria e se torna aí longeva, né? Eu acho que isso é bastante importante. Eu costumo dizer que através dessa relação da extensão universitária, né, assim, essa relação dialógica com os demais setores da sociedade, nos capacita a ter um ponto de vista de trazer para dentro da universidade demandas que são nossas da sociedade. Então eu interajo com a sociedade, com os demais setores da sociedade, desenvolvo isso dentro dos programas de pós-graduação, ou seja, a relação, né, o ressignificado da universidade pública começa e se apropria com a extensão universitária, ela traz essas demandas para a pós-graduação, todos esses elementos que você acabou de comentar, né, nós podemos trazer isso para a pós-graduação. E para gerar o conhecimento na pós-graduação, muitas vezes gerando um produto que pode ser um artigo científico ou uma vacina, você se apropria desse conhecimento para ensinar. Então a gente acaba tendo aí um processo de amálgama, né? Um pilar único da universidade pública. Aquela questão que nós vínhamos discutindo até 5 anos atrás, né? Que nós temos um tripé da universidade pública, pesquisa, ensino e extensão. Eu costumo desconstruir isso até por um aprendizado que eu tive recentemente com a professora Olga Mir, do decanato da UNB, que ela fala que nós temos que buscar a indissociabilidade, buscar uma atividade única acadêmica, onde a pesquisa, ensino e extensão se encontram de uma maneira onde você não vê limites, né? E veja você, né? Mesmo que eu fale e lembre do tripé, pesquisa, ensino e extensão, eu desconstruo isso e imagino que é extensão, pesquisa e ensino, onde o ensino acaba sendo uma habilitação do ensinar do ponto de vista do conhecimento gerado pela relação dialógica com a sociedade. Perfeito. E no evento, quais atividades os alunos realizarão? Ali, Juliana, a gente tem a apresentação dos conselhos de curso, né, trazendo, né, nos seus espaços, nos seus estandes, ou seja, teremos estandes dos cursos, né, teremos apresentações práticas das nossas atividades, né, então nós temos ali atrações que chamam mais atenção. Eu aqui não vou chamar atenção para A, para B ou para C, até para não criar uma perspectiva e fazer talvez aí um desabono a outras atividades, né? Não vou lembrar de todas, mas ao mesmo tempo teremos questões teóricas e questões práticas. Vai ter a visita no Museu de Anatomia? Terá a visita no Museu de Anatomia, né? Museu de Anatomia que está todo repaginado. A professora Selma tem feito um trabalho formidável, né? Fazendo muito bem o uso do recurso público, né? Então, assim, é um momento bastante esperado, inclusive, né? A visita no Museu de Anatomia, que é um museu de anatomia não só de uma anatomia humana, né? Então, é uma anatomia geral. Nós temos ali realmente peças importantíssimas de um acervo, né? Sendo feita a curadoria pela professora Selma com muito cuidado, ou seja, essa visita agora em especial no Venha Conhecer o IB é uma das visitas que as escolas, inclusive, podem agendar durante todo o ano, né? As visitas estão abertas também ao Museu de Anatomia, né? Ou seja, caso não tenha tido tempo agora, né, de você ter feito a reserva, ter feito ali o agendamento, a inscrição para o Venha Conhecer o IB, reitero, Juliana, que o Museu de Anatomia ele é aberto o ano todo para as escolas, né, fazerem ali a sua inscrição. E digo mais, a professora Selma ela inovou da tecnologia assistiva e ela faz uso, veja vocês, né, ela faz uso de impressoras 3D para criar estruturas anatômicas para aqueles estudantes com alguma deficiência visual, algo nesse sentido, que consiga dimensionar do tamanho da peça, né, anatômica, né, e muitas vezes até de textura, conhecer um pouquinho daquilo que ela está dizendo, conhecer um pouquinho daquilo que esses estudantes estão visitando, né? Muito bem colocado, viu, Juliana? O Museu da Anatomia também é um espaço que a gente comemora e muito bem liderado pela professora Selma.
E aí, fora isso, vai ter os stands, vai ter alguma palestra, algum tipo de atividade assim? Normalmente assim, há essas informações no varejo ali, né? Assim, onde os estudantes acabam procurando determinados stands. Há todo um circuito estabelecido, né? É ativo, né? Ativo, exatamente, é uma visita ativa. Né? Então, assim, o estudante não ficará preso em uma sessão em especial. Ele passará por esses stands, né? E ao mesmo tempo terá ali todas as informações necessárias nesse primeiro momento para que a gente possa ter essa atividade concluída com sucesso, que seria, então, alcançar o interesse dos nossos estudantes. Lembrando também que a gente está falando de extensão universitária, nós teremos também stands dos nossos projetos de extensão universitária. Então, muitos dos nossos projetos encontraram ali um espaço para que a gente fizesse, então, essa amostra. É uma amostra, né? Não é tudo, mas é uma amostra do todo que a gente quer, de alguma maneira, incentivar, né? Lembrando, né? Até dia 10 até dia 10 de outubro, as inscrições para o vestibular Unesp estão abertas, né? Então, se você encontra no IB a sua vocação, né, para o futuro, a gente vai estar ali muito ansioso para recebê-los e recebê-las. Então, aproveitando esse gancho mais uma vez, o Márcio nos deixou a pergunta aqui, agora já no finalzinho da nossa entrevista, eu te pergunto, professor, qual é a expectativa para o vestibular para o próximo ano aí da Unesp? Olha, a Unesp tem mais de 6.500 vagas que estão abertas para os estudantes que queiram estar conosco, né? Nas 24 cidades, nos 34 unidades da Unesp. Nós aqui em Botucatu, em especial do IB, do qual eu respondo, nós temos 4 cursos, né? Cursos dos quais são muito importantes do ponto de vista de empregabilidade, né? E também são cursos que estão muito bem preparados para um corpo docente que desenvolve pesquisa, ensino e extensão, e nessa indissociabilidade encontra o melhor de si para ensinar. Acho que esse é um ponto importante, né? Então a expectativa é muito grande, né? Todo ano a gente vive isso, todo ano a gente vive essa renovação. Eu estou como vice-diretor, mas sou professor de bioquímica, acabo todo ano, né, o nosso curso, o curso de bioquímica, normalmente ele vem no primeiro semestre ou no segundo semestre do primeiro ano, né, então a gente sempre tem aí uma renovação bastante grande, a expectativa, ela é a melhor possível, né, para que a gente possa, mais uma vez, distribuir aquilo que temos de melhor na formação e, por que não dizer, da transformação desses meninos e dessas meninas em profissionais dos quais a própria sociedade aguarda com tanta necessidade. Lembrando que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, um país de terceiro mundo, que existe ali questões, né, de injustiça social, tem uma série de muitas vezes a educação acaba trazendo um elemento bastante próprio, né, de você aproximar as classes, né? Acho que isso é bastante Só importante. Reforçando, então, no dia 12 de setembro, ainda está aberto para inscrições? Ainda está aberto para as inscrições. Em que endereço as pessoas encontram o IB? Olha, assim, nesse momento, eu vou passar um telefone, se aqueles que queiram, né, ter mais informações, e muitas vezes ultrapassando a questão da inscrição, né? Eu vou pedir para entrar em contato conosco, né, na vice-direção do IB, é o 3880-0844. 3880-0844. Perfeito. Ligue e fala com a Cris, né, outra querida que está aguardando o telefonema de vocês. Ótimo. Muito bem, muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer a sua presença em nome do primeiro jornal da Prever FM e esperamos recebê-lo em outras oportunidades também, falar mais sobre o IBB e tudo mais. Maravilha, Ellen, Juliana, é um prazer muito grande, né? Parabéns pelo programa, parabéns pelo rádio, né? Acho que estava comentando com vocês há pouco, Botucatu ouve bastante rádio, eu ouço muito rádio, né? E certamente vocês cumprem com um papel extremamente importante de fazer essa divulgação séria, né? Com bastante propriedade e ao mesmo tempo, por fim, né? O professor fala muito, né, Ellen? Não, fica por tranquilo. fim, eu quero deixar aqui mais uma vez, né, o convite para que todos que queiram estar conosco no dia 12, né, que serão muito bem-vindos a partir das 8h30, né, para que possamos, junto conosco, ter a construção do Venha Conhecer o IB 2024. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, professor. Prever FM.